Irmãos e amigos, boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. É uma alegria enorme para nós recebê-los. E temos certeza que tudo que nos foi passado nesta casa é embasado nos ensinamentos de Jesus. Então vamos já início à nossa tarefa. O nosso irmão Flávio é um trabalhador da casa e vai nos trazer um tema que é passado de Deus nosso Pai para nós. Hoje é um dia dedicado ao Dia Nacional da Caridade, é o Dia Internacional da Caridade, é um dia destinado à caridade. Isso me fez lembrar em um dos depoimentos de Betinho, aquele sociólogo que lançou aquele programa de Natal Sem Fome e mobilizou o Brasil todo. E numa das entrevistas, uma determinada repórter, elogiando o trabalho dele, enaltecendo a mobilização do Brasil com o Natal Sem Fome, e na época ele disse: os espíritas fazem isso o ano todo. Pois ele quis enfatizar que o programa dele era Natal Sem Fome. E quando ele disse isso, a campanha do quilo aqui no Brasil completava 50 anos. Porque a campanha do quilo é de domingo a domingo, de janeiro a janeiro, e todo domingo tem sempre uma instituição fazendo campanha do quilo. E ele falou que o trabalho dele era de caridade, mas era no Natal. E campanha do quilo vai de janeiro a janeiro. E é uma obra de caridade, é uma tarefa de caridade. Eu estou lembrando isso porque, sendo hoje o Dia Internacional da Caridade, fica enfatizado para todos nós, a vocês que são partícipes desse trabalho de campanha do quilo, porque muitos acham porque não participam efetivamente, não são partícipes da campanha do quilo, mas são, porque veem as pessoas passarem nas ruas nos domingos fazendo campanha do quilo, recebem o legionário em suas casas, já receberam mensagens de legionários, então participam também, de uma forma indireta, do trabalho de campanha do quilo. No nosso caso, particularmente, a campanha do quilo é destinada para ajudar na manutenção do nosso abrigo. Temos um abrigo, o Abrigo Lar de Maria, que é assistido também pela campanha do quilo, né? Então fica aí esse registro, nesse dia de caridade. E não por coincidência, o tema que o nosso irmão vai usar hoje é a lei do amor. É uma lei natural. Se é lei natural, é lei divina. É um pensamento atribuído a Jean-Jacques Rousseau, que ele diz assim: o homem sensato não precisaria de lei para viver. Então, se foi estabelecido para nós lei, e sendo lei divina, ela há de ser cumprida. Tenhamos certeza disso. Estamos aprendendo a amar. Jesus veio no tempo certo, quando estávamos em condições de aprender a amar. Porque até Moisés aprendemos o Deus Uno, o único Deus, um Criador incriado. E Jesus veio no tempo de já estávamos em condições de manifestar aquilo que estava latente dentro de nós, que é o amor. Estamos aprendendo. Então é nessa vibe que o nosso irmão Flávio vai nos passar essa lei de amor. Então vamos elevar agora o pensamento a Deus. Vamos mentalizar nosso lar. Mentalizar o trajeto que fizemos de casa até aqui. Os nossos familiares, amigos, tudo aquilo que nos antecedeu até chegarmos a esta casa, para que em prece agradeçamos a Deus, agradeçamos ao nosso irmão Moacir, mentor da sua casa, que abriu suas portas para nos ajudar a aprender um pouco mais de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a pôr em prática os ensinamentos que nos forem passados. Ajuda-nos, fazendo rememorar cada ensinamento, para que possamos, Senhor, sair daqui pessoas melhores. Não melhores que os outros, mas melhores para os outros. Porque assim, na certeza de que chegamos aqui aprendendo de Ti, voltaremos para casa muito melhores do que quando aqui chegamos. Na certeza da Tua paz, da Tua bênção, eu passo a palavra agora ao nosso irmão Flávio,
que vai usar a palavra e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos nessa noite. Como o nosso querido irmão Edmilson bem falou, hoje comemoramos o Dia Nacional da Caridade, que eu fiquei sabendo que existia hoje, Edmilson. Desde 1966 que existe essa lei, né? Esse dia que foi promulgado como Dia Nacional da Caridade. E me sinto muito feliz, muito gratificado com essa oportunidade de trazer esse ensinamento que é falar sobre a lei de amor, falar sobre Jesus. E o amor é algo que está tão em voga, a gente sempre escuta falar tanto de amor, seja em letra de música, seja em filmes de amor, filmes de romance. E o mais interessante nisso tudo é que é uma palavrinha tão pequena, mas que devido à pobreza entre aspas da nossa língua, muitas vezes é mal, ou na maioria das vezes é mal colocada. Nós temos uma palavra só para definir esse sentimento que é algo tão peculiar e tão gigantesco, que é uma lei divina. E como lei, tem que ser cumprido de uma maneira ou de outra. Não é imposição, né? Mas uma lei natural, ela é natural. Quer queira, quer não, estamos fadados ao amor. Estamos fadados a amar. Mais cedo ou mais tarde iremos aprender como fazê-lo de forma tão natural que não será um fardo, né, como muitas vezes parece. E quando se fala em lei de amor, acredito que isso já foi falado até em muitas palestras falam a respeito do maior mandamento, né, que é amar ao próximo como a si mesmo. E me permitam ler essa passagem de Jesus que está lá em Marcos, capítulo 22, versículo 34 ao 40, que diz assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Desse texto, né, na sequência dele vem uma segunda pergunta do doutor da lei, que seria: quem é o meu próximo? Mas isso é tema para uma outra palestra. Então, aqui nós temos a lei de amor. O que é que Jesus diz a respeito do amor? Ele diz que o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro dos mandamentos. Só que ele completa e diz que não basta apenas amar a Deus. Você precisa amar ao teu próximo como a si mesmo. E é bem interessante porque amar a Deus
na teoria seria fácil, porque Ele é o nosso Pai, é o nosso Criador. Para quem crê, para quem professa algum tipo de religião cristã, é fácil amar a Deus. Mas quando você diz que você precisa amar o seu próximo como a você mesmo, como a si mesmo, já entra uma condição que já faz o camarada pensar duas vezes se vale a pena amar ou não. Porque quando se fala em próximo, vem logo à mente aqueles mais próximos, que são nossos familiares, que muitas vezes são muito fáceis de se amar também. Todo mundo tem aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, aquele tio, aquela tia, aquela avó, que mesmo que não fosse sua mãe ou sua avó, ou um parente seu, você amaria de graça. Como tem muitos amigos que nós amamos de graça. Pessoas que nós conhecemos há pouco tempo, mas que parecem que fazem parte da nossa existência com uma liga que só a reencarnação e o espiritismo para poder explicar como essa ligação se faz de uma maneira tão natural, de uma forma tão sólida, que muitas vezes pensamos que se tivessem nascido na mesma família, não teria essa mesma afinidade, esse mesmo amor, esse mesmo laço. E isso é mais uma das coisas que o Espiritismo nos explica e nos ensina a respeito dessa família que é uma família universal. Nossos laços consanguíneos são apenas um detalhe. É apenas a maneira que a espiritualidade maior, que Deus nos deu para que possamos amar aqueles que nos são ou nos foram mais difíceis em outras existências. Porque acredito que independente da família, por mais desajustada que seja, por mais que se deteste um familiar sanguíneo, o laço de sangue ainda é muito forte. O fato de dizer que é um irmão, é uma mãe, é um primo, é um tio, é um avô, é uma avó, muitas vezes nos trava os instintos de não gostar. Nos trava aquele instinto de repulsa que muitas vezes temos por algum parente próximo. Nos leva a refletir, mas é meu irmão, mas é meu tio, por que é que eu não gosto dele? Por que eu tenho essa antipatia que não deriva de nada, entre aspas. E isso o Espiritismo nos ensina, que fazemos parte de uma família universal. Ora estamos em uma família X, outra hora estaremos em uma família Y, outra hora vai se misturar essas famílias, tudo dependendo da nossa necessidade evolutiva. Porque tudo que Deus faz para nós é por nós, é para a nossa melhoria. E é acreditando nisso, é tendo essa fé, que nós conseguimos tocar a nossa vida de forma mais suave, de forma mais leve, mesmo dentro de muitas e muitas adversidades que eu sei que muitos têm. Existem dificuldades que muitas vezes parece que não são justas. Olhando da ótica de qualquer uma outra religião, é assim que encaramos e é assim que nos parece, é assim que me parecia antes de me tornar espírita, antes de conhecer a doutrina espírita. Como tantos têm tão pouco, enquanto tão poucos têm tanto. E é isso, esse ensinamento, esse conhecimento que faz com que nos tornemos menos ingratos com a vida e que nos auxiliar mais aqueles que precisam. Porque todos estamos na mesma jornada. O mar é o mesmo, os barcos são diferentes,
mas precisamos um dos outros sempre. Vai ter momentos que mais, vai ter momentos que menos, mas esse laço que une cada um, muitas vezes invisível, ele existe. Pois somos frutos de uma única energia, filhos de um mesmo Pai. E um pai, se um pai terreno não quer o mal, isso digo um verdadeiro pai, não quer o mal para seu filho, para nenhum de seus filhos, porque Deus, um Pai infinitamente justo e bom, o quereria? Então esses ensinamentos da doutrina espírita tiram esse fardo dos nossos ombros, esse peso da nossa consciência, quando muitas vezes não conseguimos tolerar ou gostar de alguém de pronto. E é aí que precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar com esses que são os mais difíceis para nós. Porque com certeza esses são os que têm mais a nos ensinar. Na maioria das vezes, pensamos sempre que nós é que somos os coitadinhos, que nós somos as vítimas. E a doutrina espírita nos ensina que não. Muitas vezes nós é que fomos os agressores, nós é que somos os devedores daquele que muitas vezes nós antipatizamos. E estamos juntos no mesmo núcleo, na mesma família, no mesmo círculo social ou de trabalho, para o devido reajuste. Reajuste que nós pedimos antes de para aqui vir. Então pensemos. Amar o próximo como a si mesmo. Jesus resume toda a lei em 2 únicos mandamentos, dando como condição para que o amor seja pleno a difícil tarefa de amar o nosso próximo e fazer por ele o que desejaríamos que nos fosse feito, nos colocando no lugar do outro e fazendo nossa a dor dele. Muitas vezes estamos tão envolvidos, tão mergulhados na nossa própria dor, no nosso próprio sofrimento, que não conseguimos enxergar o que tem à nossa volta. Muitas vezes dentro do nosso próprio lar está acontecendo um turbilhão de coisas e muitas vezes não percebemos. Quantas famílias despedaçadas por suicídios ou tentativas de suicídio, que após o ocorrido bate aquele sentimento de culpa do pai, da mãe, da esposa, do marido, com aquela velha pergunta: como eu não percebi? E é complicado porque é um questionamento que todos se fazem. Quem já teve alguma notícia, ou algum parente, ou algum conhecido, sabe como é. Em muitos casos é silencioso, você não consegue perceber. Tem que estar muito atento a isso. Em dias tão complicados, tão nervosos como os que vivemos atualmente, onde o amor aparece apenas nas bocas, mas não desce para o coração. O amor que está na boca, que está nos lábios, raramente se materializa em gestos, em ações. Se materializa em ações, em atitudes. Muitas vezes um abraço, um bom dia, uma boa noite, um como você está, uma ligação, uma mensagem no Zap, salva uma vida. Empatia, amor pelo outro. Sempre estamos muito voltados para o nosso próprio umbigo,
que fica muito mais abaixo, é muito mais fácil olhar para o outro do que olhar para nós. Mas é olhar com olhos de ver, assim como falou Jesus. Escutar com ouvidos de ouvir. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente parar e esquecer um pouco de nós mesmos para prestar atenção no outro. Mesmo quando o outro está tão perto. Nosso cônjuge, nosso filho, nossa mãe, nosso pai. Um amigo querido, um amigo próximo, que muitas vezes quer apenas um ouvido para que ele desabafe, para que ele fale das suas dores, das suas preocupações. E muitas vezes você não precisa dar conselhos, não precisa resolver o problema dele. Precisa apenas escutar. E é um treinamento que é complicado, é muito difícil, porque sempre estamos envolvidos nos nossos próprios problemas. Então, o que é que Jesus diz? Ama a teu próximo como a ti mesmo. Para eu amar o outro, eu preciso me amar. Eu preciso estar de bem comigo. Eu preciso me sentir especial. Não melhor do que o outro. Não mais especial do que o outro. Mas especial como o outro. E todos somos especiais. Criaturas divinas, espíritos em evolução. Centelhas de Deus destinadas à angelitude, como diria nosso querido amigo Luiz. Mas só que raramente nos vemos nesse patamar. O coitadismo muitas vezes nos ataca de um jeito que nos sentimos a pior e a menor das criaturas. Não é o sentimento de superioridade. Não é isso. Não é orgulho. Não. É se sentir especial porque somos especiais. Qualquer um. Todos somos. Só precisamos acreditar nisso. Só precisamos ter essa consciência. Jesus disse: vós sois deuses, tudo aquilo que faço também podeis fazer, e muito mais. E não é mentira. Nem é invenção, nem é parábola. É a mais pura verdade. Um dia chegaremos lá, mas até lá existe uma jornada. Ele não falou que seria amanhã, não falou que seria fácil. Precisamos subir a montanha, galgar esse caminho que muitas vezes é pedregoso, é cheio de espinhos, tem as suas dificuldades, como tudo nessa vida. Mas quando se tem foco, quando se sabe aonde se quer chegar, quando se tem um norte, fica mais fácil. Por isso a importância de saber aonde se quer ir, para poder se chegar lá. E foi por isso que quando Jesus disse que para amar o próximo eu preciso me amar, ele já deu uma dica. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cultivar em mim os melhores sentimentos. Eu preciso cultivar em mim o que há de melhor. Eu preciso fazer germinar dentro de mim as minhas melhores virtudes, as minhas melhores qualidades, para que assim eu consiga amar o meu próximo. Não dá para gostar de alguém se você não gosta de si. Cada um só dá aquilo que tem. Amar a si mesmo sem ser egoísta. Amar a si mesmo de forma natural,
sem ostentação, sem querer se colocar acima de ninguém ou ser maior do que ninguém, é desafiador. Porque muitos dizem que o poder corrompe, e realmente é uma verdade. Quando muitas vezes estamos em uma posição que é de superioridade a qualquer um que seja ela em questões materiais, profissionais, ou até mesmo intelectuais, é muito fácil despencarmos abismo embaixo, nos deixando levar pelo orgulho, pela vaidade, que são as chagas da humanidade. Não é muitas vezes dar atenção ao que o outro diz, que muitas vezes a gente, quando vê alguém que tem um certo intelecto, ou que tem uma certa facilidade em fazer algum tipo de coisa, e ele exerce isso com maestria, e faz muitas vezes questão de mostrar para todos que sabe o que faz. Muitas vezes dizemos que fulano se acha. Muitas vezes é verdade, ele pode até se achar. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é. Às vezes é algo tão natural na pessoa, e ele faz de forma tão espontânea que ele não está querendo ser melhor do que quem quer que seja. Ele é. Em alguns campos, em algumas situações. Às vezes, nós nos vitimamos quando vemos alguém que sabe algo um pouco mais do que nós, ou que faz algo melhor do que nós. Seria muito mais fácil tentar aprender com aquele que sabe mais, tentar copiar aquele que faz melhor. Nós não somos obrigados a saber tudo, ou a fazer tudo de forma magistral. Um dia o faremos de forma natural, mas por enquanto não. Ainda estamos em um planeta de provas e expiações, somos espíritos de terceira ordem, em evolução. E vamos evoluir. Vamos crescer, vamos chegar aonde nem sequer imaginamos hoje. Mas cada um no seu tempo. Cada um terá o seu momento, cada um tem o seu momento de evoluir. E conseguir entender essa particularidade de cada pessoa é que faz a empatia, o se colocar no lugar do outro, o dar sempre o benefício da dúvida, coisa que raramente fazemos. É muito mais fácil se achar ofendido do que achar que não foi de propósito. Ainda nos vitimamos muito em relação a isso, ainda somos muito melindrosos com certas questões. E esses melindres não nos faz bem. Apenas nos torna pessoas piores. Espíritos dispostos a brigar ou a discutir por questões que, depois que a raiva passa, parece até ridículo o motivo pelo qual a briga começou. Estamos acostumados a ver nas reportagens brigas de trânsito que começam por nada e que muitas vezes se transformam em tragédias. Brigas por conta de vaga de estacionamento, por conta de o último pacote que estava na prateleira e alguém pegou, por gente que furou a fila do supermercado, do banco. Inúmeras coisas de questão menor, de menor monta, que muitas vezes não mereceria nem atenção. Por existem tantas coisas mais importantes para nos preocuparmos, tantos irmãos que por aí estão a sofrer com enfermidades,
com problemas financeiros, com problemas de moradia, como tivemos recentemente aqui na nossa cidade, no nosso estado, por conta de questões de chuvas, e que acontece no Brasil inteiro, seja por conta de chuva, de seca, de furacão, de vendaval, ou pela própria condição socioeconômica de cada estado ou de cada região. As dificuldades existem, mas nós estamos aqui para fazer com que elas não perdurem. Essa é a nossa principal função nesse mundo, nos auxiliar uns aos outros. Darmos as mãos para que possamos subir juntos. Aquele que sabe mais, aquele que é mais forte, auxilia o que é mais fraco. Só que o que é mais fraco e o que sabe menos, precisa também ter a humildade de admitir que precisa. A gente não vai conseguir ajudar todo mundo, porque tem gente que não quer ser ajudado. Uma das coisas que sempre me chamava a atenção, na maioria das parábolas ou das curas que Jesus fazia, era a pergunta que ele sempre fazia à pessoa, o atormentado, a pessoa que estava doente, que queres? Ou, queres ser curado? Queres ficar são? Parece algo estranho de se perguntar para um cego se ele quer enxergar, ou de perguntar para um paralítico se ele quer andar. Mas Jesus fazia isso. E eu sempre me perguntava por quê. Mas se olharmos a nossa sociedade hoje, quantos paralíticos e quantos cegos morais temos que não querem enxergar nem querem andar, que não querem soltar suas muletas, que querem continuar na ignorância e querem se manter do jeito que estão, enfermos. Porque a cura dói. Às vezes uma pessoa passa tanto tempo numa situação que ela se acostuma, ela se acomoda nessa situação. Nós somos assim. Nós conseguimos nos adaptar a situações, inclusive as que são mais difíceis. E muitas vezes, depois que nos acomodamos, que estamos envolvidos, enterrados nela, fica muito difícil sair. Os vícios são uma prova viva disso. Quem fuma sabe. Quem fuma e tenta largar o vício do cigarro, quem bebe e tenta largar o vício da bebida, sabe o quão difícil é. Mesmo sabendo que faz mal, mesmo sabendo muitas vezes que se tem um efizema pulmonar, um câncer, um tumor, a pessoa não consegue parar. Sozinha não. Alguns têm bem mais resiliência, mas outros não conseguem. E quem somos nós para julgar esses que não conseguem? O fato de estarem tentando já é um grande começo. O bom seria que realmente conseguissem se libertar, conseguissem enxergar o quão mal estão fazendo a si mesmos. E que o retorno para cá, o retorno para o nosso orbe não será fácil. Até porque aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, aquilo que nós projetamos nele, fica marcado para uma próxima existência. Por isso, cuidemos bem desse bem maior que Deus nos deu. Esse corpinho que nós temos hoje. Cuidemos da nossa saúde, seja ela espiritual, mental e principalmente da saúde emocional.
Tentemos vibrar no bem. Tentemos amar, nos amar. Gostar de nós. Fazer coisas boas com nós mesmos. Passear num parque, ficar alguns momentos sem fazer nada. Sem fazer nada, entre aspas. Orando, refletindo. Eu sei que nessa correria do dia a dia, na correria que é a nossa vida, essa vida cotidiana que nós temos, essa vida tão energizada, tão globalizada, com tantas atividades, parece que o dia tem menos de 24 horas muitas vezes. Mas nós precisamos disso, esse momento com nós mesmos. Esse momento em que precisamos nos conhecer. E fazer algo que seja só para nós. Não é ser egoísta. Não é você ir passear no parque enquanto a sua esposa está com a pilha de prato na cozinha para lavar, ou com o almoço para fazer, ou com a casa para varrer, ou para arrumar. Não. O menino chorando, você saída pela direita. Não, não é isso. É um momento que seja seu, mas que não atrapalhe o momento do outro. Todo mundo precisa de um momento para si. Um momento para se entender, para se conhecer. Para tudo é necessário um começo, um referencial que nos indique o caminho a ser seguido. Parte-se sempre de algo conhecido para alcançar o desconhecido. Para a gente aprender, por isso que Jesus disse que para a gente amar o outro, a gente precisa primeiro se amar. Quem é a pessoa mais difícil que nós conhecemos de se amar? Alguém disse aí, nós mesmos. E é verdade. Tem gente que diz, eu sou tão chato que tem dia que nem eu mesmo me aguento. Então, se você mesmo, que convive com você 24 horas por dia, não se aguenta, por que é que o outro tem que aguentar? Por que é que o outro tem que estar sempre sorrindo para você, lhe dando bom dia, dizendo, ô meu irmão, tudo bom, como é que você está? Você está lindo hoje, está maravilhoso, está radiante, quando você muitas vezes não está nem aí para ninguém. O esforço precisa vir dos dois lados. A única pessoa que você consegue mudar e que você consegue melhorar é você. Nós só conseguimos melhorar ou mudar uma pessoa. Nós. Eu só consigo me melhorar, me mudar. Se é difícil me mudar, me melhorar, como é que eu quero melhorar o outro? Como é que eu quero apontar o que é que o outro tem que fazer, a roupa que ele tem que vestir, né? O livro que ele tem que ler, o filme que ele tem que assistir, a faculdade que ele tem que fazer, a carreira que ele precisa seguir. O meu barco está à deriva e eu quero indicar porto para os outros. Mas eu sou assim. Mas não existe síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Somos espíritos perfectíveis. Para uns é mais difícil do que para outros, é verdade. E sempre vai ser, porque cada um somos únicos. Cada um tem a sua maneira de ver o mundo, de ver o outro, de ver as coisas, de se ver, de se enxergar. Mas quando começarmos a nos enxergar como realmente somos, espíritos imortais, fadados à perfeição. É isso que nós somos. E quer queira, quer não, isso um dia vai acontecer, mais cedo
ou mais tarde. Mais tarde, se continuarmos arrastando essas correntes que nos prendem a esse corpo e a esse orbe, se continuarmos cultivando nesse nosso jardim as ervas daninhas do orgulho, da discórdia, da inveja, do rancor, do não amor, e só depende de nós. Jesus não disse que você tem que amar o seu próximo amanhã, ou que você tem que se amar daqui a 10 minutos. Não. É um processo. E é um processo lento. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos a eternidade para fazer isso. Só que é bom começar quanto mais rápido, melhor. Porque aí a gente já pula daqui para um planeta um pouquinho melhor, ou fica por aqui já numa situação de evolução, para quem quer ficar. Já começa a conviver com outros espíritos um pouco mais evoluídos, já fica mais fácil a convivência. Porque senão a gente vai continuar se grudando e se agarrando naqueles a quem a gente não gosta. Quer se livrar de alguém que você não gosta? Ame-o. É o único jeito. Porque se você continuar detestando essa pessoa, com certeza ela vai voltar em outras existências com você até você amá-la. Até você aprender a gostar dela. Pelo menos um pouquinho. É assim que funciona. Todos estamos fadados a nos amarmos. Mais cedo ou mais tarde, é lei. Lei de amor. Lei é lei, tem que ser cumprida. Fazer o quê? Foi Deus que fez. Reclama com ele lá. Da compaixão ao alto amor. Descobrindo-se herdeiro de si mesmo, o indivíduo trabalha-se a fim de crescer emocionalmente, amadurecendo conceitos e reflexões, aspirações e programas, a cuja materialização se entrega. Reconhece as próprias dificuldades, esforça-se para superá-las, evitando a autocompaixão anestesiante quão deprimente. Traduzindo, é a síndrome do coitadinho. Eu gosto muito de Joana de Ângeles por isso. Ela é sempre muito cirúrgica nessas questões psicológicas do coitadismo humano, né, da síndrome do cachorro vira-lata, né, que todos temos. Só que uma vez ou outra se sentir um pouquinho para baixo, um pouquinho depressivo, meio down, tal, até vale para ganhar um cafunézinho, um carinho. Ô, meu amor, como é que você tá? Tá tão tristinho, venha cá, para ganhar um afago. Mas isso 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, ninguém aguenta. As pessoas vão começar a se afastar de você. Ninguém gosta de ninguém coitadinho. E quando você introspecta esse coitadinho em você, essa pessoa digna de pena, todos vão vibrar pena para você. Vão vibrar aquela energia pesada. Ah, bichinho, fulano, olha para ali, rapaz. Tadinho de Edmilson. Ó. Tadinho de Flávio. O bichinho trabalha tanto, mas ninguém reconhece. Ajuda em casa. Ó, para aí, ó. E você lá. Fora essa sua autocompaixão, autopena, ainda vem a pena dos outros, né? Que começam a vibrar essa energia de coitadinho de fulano, coitadinho de fulano. Desse jeito você vai abrir um buraco e você vai chegar no Japão,
de tão pesado que vai ficar as vibrações em cima de você. Liberte-se disso. Respira. É fácil? Não é. Quem disser que está mentindo. Não é fácil não. Todo mundo tem um dia que gostaria de não ter saído da cama, ou que nem quer sair da cama. Mas a gente tem que sair. A gente precisa levantar. A gente precisa fazer. Se não for pela gente, é pelo outro que depende da gente. Mas que seja por nós. Primeiro por nós. Primeiro por mim. Eu preciso me melhorar por mim. Porque isso é bom para mim, é bom para a minha evolução. E eu estando bem, eu posso ajudar os outros. Olha que maravilha. Se eu estou bem emocionalmente, se eu estou feliz, isso irradia para quem estiver ao meu lado. Do mesmo jeito que aquele sentimento pesado, de culpa, de pena, de tristeza, contamina o ambiente de uma maneira que ninguém quer ficar perto de você. Ninguém gosta de ficar perto de gente que está triste. Também você não vai ficar por aí feito o Coringa, né? Rindo à torta e à direita sem motivo nenhum. Mas não precisa estar 24 horas por dia carrancudo, pensando que o mundo acabou. Ó dia, ó azar, ó céus. Existe sempre uma saída. A questão é se esforçar para achar. Se não consegue sozinho, peça ajuda. Venha para uma casa como essa, ou para qualquer uma da sua preferência, seja um templo religioso qualquer, de qualquer religião, espírita, católica, evangélico, onde você se sentir bem. Se conecte com o alto. Jesus é a única saída, é a única porta que nunca se fecha. Os ensinamentos do Mestre servem para isso, para nos levantar quando estamos cabisbaixos. E o Espiritismo só veio dar uma pitadinha de entendimento. Veio só dar uma traduzida, só melhorar a compreensão, só dar um norte. Nos ajudar a saber que depois dessa teremos outras, e mais outras, e mais outras, e mais outras. E que a melhor maneira de nos ajudar é ajudando o outro. Pessoas felizes geram ambientes felizes que contagiam outras pessoas, tornando-as também felizes. Um dos primeiros benefícios colhidos quando assumimos a responsabilidade por nós mesmos é o surgimento ou incremento da autoestima e da autoconfiança. Autoestima e autoconfiança. Autoestima não é me achar melhor do que o outro, mas é saber que eu sou tão bom quanto ele. Eu posso não ser bom naquilo que ele faz melhor do que eu, mas eu posso me tornar se eu quiser. Só basta correr atrás, só basta ir atrás. O maior problema é que muitas vezes a gente não quer pagar o preço pelo conhecimento. A ignorância muitas vezes é uma bênção. Porque o conhecimento, ele traz novas responsabilidades. E muitas vezes nós não queremos responsabilidades. Achamos que já temos muitas. E realmente temos. Em todos os âmbitos. E a autoconfiança é que faz com que sigamos adiante.
autoconfiança nos impulsiona, coloca asa nos nossos pés e faz com que nós saibamos que somos capazes de fazer qualquer coisa na qual nos empenhemos de verdade. Só basta acreditar no nosso próprio potencial. Deixa eu só molhar aqui agora. Passamos a nos ver como pessoas fortes, espíritos com potencial para angelitude. Agindo assim, nossa vinculação com Deus se fortalece e passamos a usufruir do seu amor, ânimo e coragem. Essa liga, essa comunhão, essa união, acredito que todo mundo já sentiu isso em algum momento específico da vida. Imagina isso sendo não apenas um momento. Imagina essa ligação sendo algo perene, algo que você consegue vivenciar todos os dias da sua vida, do momento que você acorda até a hora em que você vai dormir. Imagina essa ligação com o Criador sendo algo quase palpável na sua vida. É esse o nosso destino. Estarmos ligados ao Pai, assim como o Pai está ligado a nós. Porque a ligação de lá para cá existe. O problema é só o sentido contrário, que ainda está meio esburacado. A vida passa a ser vista como transitória e nos damos conta de que não estamos sozinhos na jornada. Nem precisamos esperar alguém vir fazer por nós a parte que nos cabe. Não existe almoço grátis. Uma das grandes questões, depois que eu me tornei espírita, é que hoje eu sei que eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida, então eu não consigo botar a culpa mais em ninguém. A culpa é minha. Eu escolhi a minha família, eu escolhi esse corpo, eu escolhi o que eu vou fazer, minha profissão, algumas coisas são... E escolhi depois que vim para cá também. Porque tudo que acontece na sua vida, do momento que você nasceu, até o dia de hoje, foi escolha sua, de uma maneira ou de outra. Boas escolhas ou más escolhas. Ninguém escolheu por você. Ah, mas fulano me influenciou. Sim, mas ele lhe sequestrou, botou uma venda na sua cabeça, lhe amarrou e levou você para onde você não queria ir? Não. Você foi com as suas próprias pernas. Você foi iludido? Sim, a parcela de culpa dele está lá. Ele iludiu você, mas você ainda foi porque quis. Então, a partir do momento que eu sei que tudo é culpa minha, então, por que não tornar essa culpa uma coisa boa? Os meus méritos também são meus. Simples assim. Tudo que você conquistar de bom e de ruim é seu. Mas por que a gente só foca no que é ruim? Você é uma pessoa caridosa, você é uma pessoa humana, você é uma pessoa prestativa, uma pessoa bondosa, cozinha bem, se veste, que é uma maravilha, sabe dançar, sabe cantar, é humilde, é caridoso. Isso tudo também são atributos seus. Mas comumente a gente só foca nos defeitos. É sempre os defeitos que saltam os olhos, quando deveria ser o contrário. Precisamos valorizar mais o que há de melhor em cada um de nós. E reforçar isso. Reforçar essa centelha divina que tem dentro de cada um. Reforçar o bem
que cada um consegue fazer. O apóstolo Paulo disse que todo bem que desejo fazer não faço, mas todo mal que não desejo fazer, esse sim eu pratico. E é assim que acontece. A gente sempre acha que tem mais tendência para fazer o que é pior do que o que é melhor. É a autocompaixão. A gente precisa acabar com isso. Somos criaturas de Deus, criações de um ser divino, maravilhoso, bondoso, justo. Somos perfectíveis, ainda não somos perfeitos. Mas a gente chega lá. Bom, aqui eu botei uma referenciazinha, tá. Jesus nos ensina que essa mudança de comportamento, saindo da estagnação do coitadismo para a atividade do auto-amor, requer luta. Essa luta é a mais difícil porque acontece no íntimo do ser humano, um lugar desconhecido e para alguns aterrorizante. Ela requer a presença da fé e do esforço, mas, sobretudo, da coragem de desembainhar a espada que promove a luta da transformação e da renovação. O resultado é o surgimento do auto-amor, esse despertar da consciência a respeito de si mesmo, descobrindo o herói que se esconde adormecido dentro de nós. Todos nós temos um herói ou uma heroína de capa e espada dentro de nós, prontos para auxiliar qualquer um que precise, de dar a nossa própria vida, de dar o nosso próprio sangue pelo outro. Só que ele está dormindo ainda. Mas ele vai acordar. Se Deus quiser, ele acorda. E ele quer. Aí depois disso tudinho, de toda essa... Aí chega em amar ao próximo, né? Aí a gente já começou, já fez essa autoanálise, já parou com autocompaixão, já consegue se amar. Aí a gente passa para a parte mais fácil, que é amar o outro. Depois que a gente conseguir fazer isso tudinho, passar por todos esses passos, deixar de ser coitadinho, começar a nos ver como pessoas realmente capazes de fazer algo por nós mesmos e pelo outro, aí chega a parte mais difícil, a parte mais fácil, que é amar o próximo. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Deixamos de ser um para ser vários. O personalismo é aquilo que centraliza tudo em mim. Eu sou o centro do meu universo. Só que amando o outro, o centro do meu universo passa a ser o outro. Eu sou apenas um planeta que gira em torno dele. Ele vai ser o meu referencial. Ajudá-lo vai ser a minha meta. E a meta dele vai ser me ajudar. Isso multiplicado, cada um pensando no outro, vai ser você aqui e vários pensando em você. Entendeu? O que é melhor? É você sozinho pensando em você? Você pensando em só eu? Ou vocês todinhos aí pensando em mim? E cada um pensando no outro? Isso começa comigo pensando no outro.
Você vai ter várias e várias mãos para lhe ajudar, em vez de ter só a sua para fazer o trabalho pesado. Porque a gente vê daqui para lá. E tudo que vai, sempre volta. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como se transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a palavra divina, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Amor é o único remédio. É o melhor de todos os remédios. Cura qualquer coisa. De unha encravada a calvície. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, é a reencarnação. Triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem. Conduz-lo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Sem reencarnação, nada teria sentido. A justiça que o nosso bom Pai nos concede só tem algum significado com a multiplicidade das vidas, com a reencarnação, com a nova chance de nos consertarmos, a nova chance de nos darmos as mãos novamente, resgatar aquilo que não conseguimos em vidas anteriores. Sem reencarnação não haveria justiça. Mas Deus, justo e bom, como só Ele é, nos deu essa bênção, essa dádiva de podermos, sempre que necessário, resgatarmos aquilo que não conseguimos fazer de melhor. Mas isso não é motivo para procrastinarmos a nossa jornada. Eu deixo para a próxima encarnação, depois eu faço. Não. O momento é esse. E essa é a nossa melhor encarnação. E Edmilson já está me catucando ali, que o tempo já está estourado. Amar ao próximo, reencarnação, mais tolerância, mais indulgência, mais perdão, é igual a amor. Que o amor do nosso divino, querido e amado Mestre Jesus possa preencher os corações de todos vocês. Que eu possa hoje aqui ter feito alguma diferença na vida de vocês, porque com certeza vocês fazem muita diferença na minha. Que Deus os abençoe, meus queridos, e até uma próxima.